Olá, amigos, bom dia, tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é Denis Roberto. Venho aqui mais uma vez tratar aí dos assuntos relacionados ao nosso meio ambiente do trabalho, direito laboral e direito do trabalho. Essa semana vimos aí com bastante atenção o anúncio do nosso querido ministro Paulo Guedes, junto com o secretário do Ministério do Trabalho, que vem tratar da chamada simplificação das relações do trabalho. Falando que eles iriam tirar mais ou menos 30 normas regulamentadoras que, segundo eles, estariam obsoletas e estaria travando a relação entre empregado e empregador. A gente ainda não teve e eu passei a ter diversos questionamentos referente a esse assunto, porque vocês aqui sabem, eu escrevo muito sobre essa questão do meio ambiente de trabalho. Tenho o meu livro publicado, Meio Ambiente do Trabalho, que precisa de uma atualização, mas ele está lá publicado. E a gente tem aí diversas questões relacionadas ao meio ambiente laborativo. E essas questões, elas são muito tortuosas, porque ela atinge diretamente a você, trabalhador, e a você, empregador. Ao longo dos últimos anos, o direito do trabalho, o direito da relação laboral, passou a ser o bicho-papão da contenda entre empregado e empregador, com frases de que o direito do trabalho atravanca a economia, o direito do trabalho causa uma insegurança jurídica, o direito do trabalho prejudica a produção, prejudica a competitividade. Bom, será que isso é verdade? Fizemos uma reforma trabalhista totalmente voltada aos interesses do patronato, para os interesses do empregador. E eu pergunto para vocês, trabalhadores, o empregador passou a pagar direito em conformidade com a legislação já reformada? O empregador deixou de ter duplo cartão de ponto, deixou de pagar hora extra por fora, deixou de ter empregado sem registro, sem a devida anotação em sua CTPS, por conta da reforma trabalhista? Deixou de pagar salário extra folha por causa da reforma trabalhista? Alguma coisa mudou? A resposta é simples. Não houve mudança nenhuma, porque o problema nunca foi o direito do trabalho. O problema é econômico. O problema é que incide em cima da folha de pagamento alta carga tributária, que não tem nada a ver com a relação rescisória ou com a relação trabalhista, tem a ver muito com a previdência social. O grande problema é que agora até os tribunais me parecem que estão esquecendo que o direito do trabalho e que o trabalhador continua sendo hipossuficiente na relação laborativa. As indenizações relacionadas
a malversação do ambiente laborativo pelo empregador são ínfimas. Existem indenizações de dano moral, por assédio moral, por doença do trabalho, que, pasmem, chega aí a 5, 10 mil reais. Isso daí, para grandes empregadores, não é nada. Então, de fato, o nosso maior problema nunca foi o direito do trabalho. Há de se pensar que o direito do trabalho ele vem para dar um equilíbrio entre o capital, que sempre vai ter mais força, e o trabalho, que é tido como uma maneira inferiorizada em relação ao capital. Desde que o mundo é mundo, quem manda é o capital. E se você não tiver, na nossa legislação, um ponto de equilíbrio, o trabalhador, o mais frágil, vai sempre ficar prejudicado nessa relação. Então o direito do trabalho vem fazer esse equilíbrio entre essa distorção, essa disfunção que existe entre o capital e o trabalho. Aí você pergunta para mim, mas doutor, o senhor veio falar sobre NR, o que NR tem a ver com a minha vida, o que norma regulamentadora tem a ver com a minha vida? Tudo! Tudo! Porque as NRs, elas trazem normas do Ministério do Trabalho que fazem com que o empregador cumpra determinados requisitos mínimos para uma rigidez na conduta trabalhista dele. Por exemplo, na norma regulamentadora, está o que a gente chama de ordem de serviço, que é onde o empregador deve informar o trabalhador sobre como ele vai exercer aquela função, quais equipamentos ele deve usar, como ele deve usar, de que forma. Vamos pegar um caso hipotético. O trabalhador que precisa fazer uma manutenção numa prensa, num torno, por exemplo. Como ele começa com essa manutenção? Ele deve, pela norma regulamentadora, hoje, ele deve desenergizar a máquina, ele deve colocar cálcio de segurança na área de prensagem, ele deve isolar o local, ele deve verificar se a máquina está realmente parada e deve ser capacitado para a manutenção dessa máquina. Parece coisas óbvias, mas que no dia a dia de uma empresa que possui diversos maquinários, tem empresa que tem mais de 100 máquinas, tornos ou prensas. E essas empresas precisam ter setor de manutenção. Não, o operador sozinho não pode fazer a manutenção da máquina. Casos e casos e casos de acidente de trabalho por conta de manutenção inadequada. Vou contar uma história para vocês rapidamente. Uma empresa aqui na região da Moca, ela foi fazer, no final do ano eles foram fazer a limpeza do chão da fábrica. O técnico de segurança, o encarregado que estava fazendo a manutenção, ele jogou produto químico de alta combustão para fazer a limpeza do setor. Ele usou uma espátula
de metal para raspar. Círculo do fogo. O empregado morreu com 90% do corpo carbonizado, porque aquele produto químico impregnou na roupa dele. A hora que ele passou espátula, faísca, pegou fogo, faleceu o trabalhador. E a empresa foi condenada nesse caso porque descumpriu a norma regulamentadora. É a norma regulamentadora que obriga a empresa a ter PCMSO, a fazer exames periódicos, a fazer exame demissional. É a norma regulamentadora que fala quando, em determinada função, precisa de determinado exame. Por exemplo, um trabalhador que pega PAIR, perda auditiva induzida por ruído. Quando esse trabalhador precisa fazer exames periódicos, dependendo do nível de ruído que ele tem no setor laborativo dele. Portanto, a mudança da norma regulamentadora, que vem com o pretexto de simplificação da relação laboral, vai atingir direto o mais fraco, vai atingir direto o trabalhador. Você, trabalhador, será prejudicado por esse governo que só pensa na chamada liberalidade. Mas mesmo se você pegar em legislações internacionais, essa liberalidade ela é contida pela lei. Hoje na Europa existe um código único do trabalho, cheio de regras, com muito mais exigências do que a legislação brasileira. E eu não vejo nenhum empregador na Europa falando em simplificação das relações de trabalho, suprimindo direito dos trabalhadores. Mas nós estamos num momento em que o líder do governo, e vai aqui um desabafo, fala que devemos fazer uma Assembleia Constituinte, porque na nossa Constituição tem muitos direitos e precisa ter deveres. Mas ele não sabe que muitos desses direitos foram conquistados com muito suor, por luta que o trabalhador teve. E muitos direitos que estão na Constituição não foram sequer, até hoje, regulamentados. Direitos como, por exemplo, o adicional de perigo. Não foi regulamentado até hoje. Ainda continuamos trabalhando com trabalhadores recebendo insalubridade com base no salário mínimo. Porque até hoje o Congresso Nacional não teve coragem de encarar esse problema e criar uma lei que desvincule o adicional de insalubridade do salário mínimo vigente. Então, fica aqui o alerta. Você, trabalhador, que está sendo prejudicado por conta dessas grandes mudanças na relação de trabalho, busque o seu direito. Se você sofreu um acidente de trabalho, não tenha medo de buscar a via judicial, porque essa é a única que vai garantir o mínimo civilizatório para que você consiga buscar os seus direitos nas
nessa relação que é tão desigual entre capital e trabalho. Fica aqui mais uma dica para que você, empregador, para você, trabalhador, que sofra um acidente de trabalho, para você que tenha uma doença ocupacional, para você que esteja trabalhando em condição insegura, busque o seu direito, porque só isso, só ele vai garantir a dignidade da sua sobrevivência. Como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir.